Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre os jogadores que estarão livres no mercado e poderão jogar nos times brasileiros do ano que vem. Então, se gostar do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida e vamos lá. Bom, começamos com o volante Alan. O Alan ele foi revelado pelo Vasco. Ele jogou um tempo no Napoli, foi muito bem, foi onde ele teve o auge dele. Ele jogou um pouco no Everton, mas acabou não conseguindo desempenhar bem e acabou indo para o Emirados Árabes jogar no Al Wahda, time do Emirados Árabes. Ele que tem 32 anos ainda. Sabemos que os jogadores vêm jogando cada vez mais, com idades mais avançadas. E seria um bom volante sim para o futebol brasileiro e jogaria em praticamente todos os clubes do futebol brasileiro, porque é muito bom de bola. Ele que foi revelado pelo Vasco, como já disse, e a maioria dos jogadores que eu irei falar aqui, o contrato acabará no meio do ano que vem, de 2024. Ou seja, a partir de janeiro eles podem assinar um pré-contrato, que seria o quê? Como um contrato de jogador faltaria 6 meses para acabar, ele já poderia conversar com outro clube de graça, poderia conversar com qualquer clube, o clube não pagaria uma taxa de transferência nele, e ele poderia ir para esse clube ao fim do contrato dele. O clube arcaria só com salário assim que acabar o contrato dele. Esse seria então 6 meses pré-contrato. E o único jogador que não está nessa situação, eu vou falar um pouco mais pra frente e eu vou avisar vocês. Também tem o Felipe Anderson, que joga pelas pontas. Ele foi revelado pelo Santos, está há muito tempo na Europa. Ele atualmente está na Lazio. Tem só 30 anos o Felipe Anderson. Ele jogou um bom tempo no Porto, no West Ham e agora está na Lazio. É um jogador muito bom, atua pelo lado esquerdo e lado direito do ataque. Ele também seria titular em praticamente qualquer clube do futebol brasileiro. Consigo ver uma disputa dele só no Flamengo, brigando com alguém ali, talvez Cebolinha, Everton Ribeiro, o Bruno Henrique. Mas no restante ele seria titular absoluto, um jogador muito bom de bola, o Felipe Anderson. Não fez gol na temporada, é verdade, mas contribuiu com algumas assistências e dá um ritmo de jogo para a Lazio, que foi bem na Champions e conseguiu se classificar para as oitavas de final. Bom, também tem aqui o Romarinho. Romarinho é aquele que jogou pelo Corinthians, fez gol em final de Libertadores, né? Fazia muito gol no Palmeiras. Romarinho que está no Al Ittihad, o time da Arábia Saudita, né? O time do Benzema, Kanté, esses times bilionários agora da Arábia Saudita. Ele que parece que teve um desenrolo com o Benzema, que não gostou muito do protagonismo dele, mas o Romarinho é muito bom de bola, tem só 32 anos. Ele disse que voltaria para o Corinthians, então provavelmente ele pode pintar na temporada que vem no Corinthians, provavelmente meio do ano para frente que acaba o contrato dele. Outro jogador é o Bernard, aquele que jogou no Atlético Mineiro, jogador canhoto que atua pelo lado direito. Ele é conhecido como Alegria nas Pernas, ele ficou conhecido na Copa de 2014. Ele que substituiu o Neymar naquele trágico 7-1, mas é um bom jogador. Tem apenas 31 anos, ele está no Panathinaikos da Grécia e também pode pintar nos times brasileiros da temporada que vem. Teve um burburinho entre Grêmio e Flamengo disputando pelo Bernard, quem sabe até o Atlético Mineiro repatriar ele. E é outro jogador que tem o contrato encerrado no mês de 2024, né, em julho de 2024, e pode, a partir de janeiro, assinar de graça com qualquer clube brasileiro ou outro, né? Mas no Brasil, acho que o Bernard ainda tem bola para rolar. Ele jogaria bem sim e brigaria pela titularidade em praticamente todos os times do Brasil. É um bom jogador. Bom, também temos, voltando, agora falando da parte mais atrás do campo, falaremos do Thiago Silva, né? Ele já tem 39 anos, é um veterano, mas o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros dessa década. Ele que está no Chelsea já há um tempo, né? O Thiago Silva jogou no Milan, no PSG, está há muito tempo na Europa, mas ele foi revelado pelo Fluminense. E os boatos que tem é que ele voltaria para o Fluminense, ele que poderá assinar um pré-contrato com Flusão ou com outro clube já em janeiro, também acaba no meio do ano. E o Thiago Silva ele é o capitão do Chelsea, né? O Pochettino, o treinador do Chelsea, não escolheu ele como capitão do time e os próprios jogadores não gostaram disso, queriam que ele fosse o capitão do time. Ele que já ganhou Champions League, campeonato italiano, campeonato inglês, jogou várias Copas do Mundo. O Thiago Silva é um zagueiro completo e se encaixaria bem no estilo do Fernando Diniz. Já tem 39 anos, é verdade, mas pelo nível e condição física do Thiago Silva, eu vejo ele jogando mais 2, 3 anos fácil. Outro jogador é o
também zagueiro é o Felipe, que jogou no Corinthians. Ele que ficou muito tempo no Porto, acabou jogando muito bem no Porto, foi contratado pelo Atlético Madrid, só que acabou não vingando. O Simeone não usava muito ele, então ele saiu e foi para o Nottingham Forest da Inglaterra. Começou jogando alguns jogos da temporada, mas nessa atual temporada ele jogou apenas um jogo até agora, então está sem espaço no time inglês e deve sim retornar ao futebol brasileiro. Provavelmente no Corinthians, que é o time de coração dele, ou em qualquer outro. O Flamengo chegou a ter interesse nele também um tempo, mas provavelmente contratará o Léo Ortiz. É capaz que o Flamengo não contrate outro zagueiro. Bom, também tem o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, de 32 anos. O Alexandro que foi revelado pelo Atlético Paranaense, só que fez um sucesso danado no Santos, aquele Santos do Neymar, que foi campeão da Libertadores. Ele que é capitão da Juventus, ele está um bom tempo na Juventus, ele é capitão junto com o Danilo, outro brasileiro, e ele está um bom tempo na Juventus, é essencial para a Juventus. Praticamente todo jogo ele joga ali da lateral esquerda, que é um bom jogador, que tem uma idade boa ainda, e o futebol brasileiro é carente de lateral, e seria um reforço interessante para qualquer time de Série A. Provavelmente não volte para o Santos, até um Atlético Paranaense que repatriou o Fernandinho, por exemplo. Seria interessante de ver o Alexandre de volta ao futebol brasileiro. Ele que jogou as últimas 2 Copas do Mundo, ele era titular da seleção do Tite. É um bom jogador também que estará disponível a partir do ano que vem. Bom, também temos Rafinha Alcântara, de apenas 30 anos. Ele que joga no Al Arabi. O Rafinha, ele é brasileiro, né? Mas nunca chegou a jogar no futebol solo brasileiro. Ele foi revelado pelo Barcelona. Acabou jogando mais na Espanha também, no Espanhol. Ele jogou pela Inter de Milão também. É um bom jogador, bom meio campo. Teve boatos que o Flamengo estaria interessado nele. Ele que parece ser flamenguista. Outros times também já tiveram de olho dele. Até o São Paulo, por exemplo. É um jogador muito novo. Joga no meio ofensivo. Um jogador criativo. Acabou não tendo o sucesso que a gente esperava na Europa. Como o irmão dele, Thiago Alcântara, teve. Mas é um jogador novo. 30 anos, atualmente é uma idade baixa ainda. Pode render muito e seria interessante ver ele jogando aqui no Brasil. Também podemos falar do jogador mais novo da lista, que é o Iago. Iago que foi revelado pelo Inter. O Iago é um jogador de 26 anos, joga atualmente no Augsburg da Alemanha. Ele chegou até a ser utilizado mais em outras temporadas, mas nessa atual temporada ele entrou em 4 jogos só. Já está praticamente no meio da metade da temporada alemã. Ele está sem espaço, saiu muito novo aqui do Inter, já está uns 4, 5 anos já na Alemanha. E acabou não rendendo o esperado. Então é outro jogador que seria interessante ver retornando ao futebol brasileiro. Como eu disse, é carente de laterais. E o Iago, demonstrando o futebol que ele demonstrou no começo, eu acho que ele encaixaria muito bem em praticamente qualquer clube do Brasil também. Talvez a Palmeiras não, no Flamengo. Tá precisando de uma substituição com o Felipe Luiz, que se aposentou. Mas tirando esses 2 times, ele seria titular basicamente qualquer time. No Inter ele seria titular. São Paulo, Corinthians, enfim, vários times do Campeonato Brasileiro ele seria titular, por ser novo ainda também. Bom, também temos o Souza, do Beijing Huan da China. Ele já tem 34 anos e é daqueles casos que eu falei que o contrato não vence ano que vem, sim no final desse ano. Ou seja, o Souza já pode assinar de graça com qualquer clube aqui do futebol brasileiro. Ele que já tem uma idade avançada de 34 anos, está há um tempo jogando na China. Aqui no Brasil jogou em Vasco, Grêmio, São Paulo. Poderia retornar para qualquer clube também. É claro que os clubes maiores, de escalão maior, ele provavelmente não seria titular. Mas clubes de meio de tabela para baixo, eu acho que ele teria sim capacidade de jogar de titular ou alternar com algum outro jogador. É um jogador de bom passe, boa qualidade defensiva e seria interessante ver no futebol brasileiro novamente. E o outro jogador também da mesma idade, 34 anos, que também vence o contrato no final do ano, é Rafael Carioca. Rafael Carioca, que jogou um pouco no Brasil. Se eu não me engano, o Rafael Carioca foi revelado pelo Fluminense, se eu não estou enganado. Ele praticamente não jogou aqui no Brasil, tá praticamente a vida toda no México, jogando no Tigres do México. Ele que é ídolo por lá, mas o contrato vai estar vencendo e tá batendo a vontade no jogador de vir pro Brasil. Ele inclusive jogou aquela semifinal de Mundial contra o Palmeiras, que o Palmeiras foi eliminado, com gol do Giganic, aquele francês. Ele jogou muita bola, dominou o meio campo, é um jogador muito bom, que tá em ótima forma física. 34 anos, pode render assim até os 36, 37, 38 anos, tranquilo.
o jogador em ótima forma, também renderia em praticamente qualquer clube no futebol brasileiro. Ele que o Fluminense teve de interesse nele já há um tempo atrás. Um jogador que se encaixaria bem no estilo do Diniz, ainda mais se o Fluminense perdeu o André. Bom, pessoal, esses são jogadores brasileiros, né, os melhores. Tem aí outros jogadores para pontuar também, como o William, que também está acabando o contrato dele, mas o do Fulham. Só que o William já voltou pro futebol brasileiro, né? Ele jogou no Corinthians, foi revelado pelo Corinthians, resolveu voltar e não se sentiu à vontade no Brasil, muita cobrança, a família dele foi ameaçada e ele quis voltar rapidamente para a Europa e voltou. Então, apesar do contrato do William estar acabando, não vejo ele retornando ao Brasil, por isso eu não citei ele. Outro jogador como o Coutinho, que o Vasco está de olho, mas também acabei não citando porque ele acabou de assinar um contrato com o time lá do Catar. E não vejo ele também voltando esse ano, ou ano que vem, no caso do futebol brasileiro, deve ter um contrato de 2, 3 anos. E o Vasco tá de olho, mas teria que pagar um valor por ele. Eu não vejo o Vasco pagando um valor para tirar o Coutinho de lá. Enfim, pessoal, o vídeo de hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal. E nos vemos em um próximo vídeo. Até mais.